O tema dessa matéria é Entendendo as Diferenças. Nós vamos mergulhar nesse tema. Eu tenho certeza que será uma matéria que vai trazer muitas revelações ao seu coração. Porque muito melhor do que a informação é a revelação. A informação alcança a sua alma, mas a revelação alcança o seu espírito. Então eu creio, eu não tenho dúvida disso, que o Senhor vai trazer revelações poderosíssimas. O tema dessa matéria é Entendendo as Diferenças. Nós vamos falar de muitas diferenças aqui. Muitas diferenças que quem sabe você aprendeu de uma forma, mas o Senhor Ele quer quebrar tudo sem estragar nada. Querido, muito melhor do que a informação é a revelação. A informação alcança a nossa alma, mas a revelação alcança o nosso espírito. A informação você tem em livro de autoajuda, qualquer livro que você venha ler, até mesmo você teve lá na própria escola a informação. Mas quando nós lemos a Bíblia, é necessário que nós venhamos buscar a revelação da palavra. E buscando essa revelação, nós vamos entender grandes diferenças entre a velha e a nova aliança. E eu gostaria de começar esse assunto com você, tratando aqui de um texto bíblico, em Gênesis capítulo 15, vou ler alguns versículos apenas para a gente não perder muito tempo aqui, não tomar muito nosso tempo, porque ler a Bíblia jamais é perder tempo, mas nós vamos ler apenas alguns versículos para a gente entender melhor a velha e a nova aliança. Olha só o que a palavra diz para nós em Gênesis capítulo 15, versículo de número 6. Diz assim, olha, creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Olha agora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono, não esqueça desse detalhe, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Olha agora, versículo 17, diz assim, posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante, e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Muitas pessoas conhecem esse texto, e a maioria delas, quando nós perguntamos quem passou pelas metades, eles dizem Deus e Abrão, porque foi feita uma aliança entre Deus e Abrão, que depois mudou o nome para Abraão, mas aqui ainda ele era Abrão. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção na sua própria Bíblia, e você vai perceber que no momento que passou-se nas metades, Abrão não passou. Abrão ele estava num profundo sono. E quem então passou por essas metades? Passou pelas metades a tocha acesa e um fogo fumegante. Esse fogo fumegante, esse fogo com fumaça, é o próprio Deus, é o mesmo Deus que descia em forma de fumaça no tabernáculo. Essa tocha acesa é a luz do mundo. É Jesus quando veio e disse assim, eu sou a luz do mundo. Então quem passa por essas metades não foi Deus e o homem. Quem passa por essas metades foi o Pai e o Filho. Pastor, por que eu preciso entender isso? Porque isso é tudo para você entender a nova aliança.
O que nós estamos lendo aqui tipifica a nova aliança que aconteceria na cruz. Estes animais que foram partidos simbolizam o próprio Cristo. A aliança que aconteceu há 2000 anos atrás, aproximadamente na cruz do Calvário, que foi uma aliança de sangue, foi uma aliança feita entre o pai e o filho. Naquela época, a cultura da época, quem passasse por essas metades é que estavam fazendo aliança. E qualquer parte que quebrasse essa metade deveria ser partida ao meio como estes animais. E Abrão foi colocado num profundo sono. Abrão tipifica nós, Jesus, Pai e nós estavam nesse processo. Só que Abrão estava num profundo sono para dar a nós o entendimento que na nova aliança eu descanso no Senhor. A nova aliança não é o que eu faço, é o quanto eu creio numa obra que foi feita. Infelizmente, a maioria das pessoas, como cristãos, creem muito mais na velha aliança do que na nova aliança. E há uma grande diferença entre nova e velha aliança. Eu quero estudar com você esse tema. Eu gostaria que você dedicasse mesmo, que você parasse tudo para assistir tudo que nós vamos falar sobre nova e velha aliança, porque será muita revelação, muito conteúdo que vai trazer uma transformação na sua vida. Mas para isso é necessário que haja interesse, haja disposição, para que você aprenda todas as revelações que após esse texto lido, o Senhor vai usar a minha vida para trazer ao seu coração. Eu costumo dizer algumas palavras. A primeira é o tempo. Depois do tempo, nós temos a informação. Todo aquele que para dedicar um tempo a uma leitura, alguma coisa, ou aprender alguma coisa, ele recebe a informação. Depois da informação, nós temos o conhecimento. A gente passa a conhecer mais, porque a informação traz conhecimento consigo. E depois do conhecimento, nós temos a revelação. É aquilo que nós sabemos que no nosso conhecimento veio da parte do Senhor. E depois da revelação, nós temos a crença. E depois da nossa crença, nós temos então os nossos comportamentos. Isto é, eu me comporto de acordo com aquilo que eu creio. Eu costumo dizer que você tem aquilo que você crê. E por nós, muitos de nós cremos de forma errada por muito tempo, é que muitas vezes nós não temos o melhor que Deus tem para nós. Há uma enorme diferença, querido, entre a velha e a nova aliança, e que fique claro para todos que estão me assistindo. Você não é da velha aliança, você não nasceu no tempo da velha aliança. Você e eu, nós nascemos no tempo da nova aliança. Você não é alguém que nasceu antes da obra consumada da cruz, você é alguém que nasceu depois da obra consumada da cruz. Isso muda tudo, tudo na sua vida, tudo na minha vida, quando há em nós essa revelação. Querido, a informação alcança a sua alma, mas a revelação alcança o seu espírito. Toda transformação acontece de dentro para fora e toda mudança acontece de fora para dentro. A proposta de Deus para nós é uma transformação e não uma mudança. A mudança o homem faz, mas a transformação só Deus pode fazer. E Ele faz diante das revelações que Ele traz no nosso espírito. Então, muito mais do que a leitura desse texto, nós precisamos buscar a revelação do que esse texto quer dizer para nós. Ele está dizendo que a nova aliança, o tempo da nova aliança, não é meritocracia, não é uma obra que o homem participa dela, é uma obra que o homem crê nela, é uma obra que foi feita através do Pai e do Filho ao nosso favor. Por exemplo, você não foi reconciliado com Deus porque você é bom, porque você é santo, não. Você foi reconciliado por causa dessa obra, você creu nessa obra. Tudo é crer, a obra já aconteceu na cruz do Calvário. Basta que eu e você creiamos nessa obra. Infelizmente, eu digo infelizmente porque para muitos, eu diria de fato dessa forma, a velha aliança, o Velho Testamento está disponível. E muitas pessoas leem a Bíblia na velha aliança e querem aplicar no tempo da nova aliança. Não faça isso. Não faça isso. Não é necessário que você viva mais a velha aliança. Cristo morreu para que você viva o pós-cruz, para que você viva a nova aliança. Não é mais meritocracia, é graça. Por isso que é extremamente importante você não ser alguém que diz como muitos dizem, está na Bíblia, está na palavra de Deus, está escrito. Não basta apenas você saber que está na Bíblia, não basta apenas você saber que está escrito, não basta apenas você saber que está na palavra de Deus, é importante que você saiba, é da velha ou da nova aliança. Nunca leia a Bíblia com a lente da velha aliança, leia sempre a Bíblia com a lente da nova aliança. Pastor, então significa que eu devo ler só o Novo Testamento? Não necessariamente, porque Novo Testamento nem sempre quer dizer
nova aliança, apesar de que quase tudo de nova aliança está no Novo Testamento. E nem toda vez que eu leio o Velho Testamento, eu estou lendo tudo também de velha aliança. Temos coisas de nova aliança no Velho Testamento. Acabamos de ler um texto que é de nova aliança, é um tipo da nova aliança, e nós o lemos em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento não significa velha aliança, como também Novo Testamento não significa nova aliança. Eu posso dizer sim que a nova aliança está quase toda no Novo Testamento e a velha aliança está quase toda no Velho Testamento. Mas eu não posso aplicar na minha vida o que é da velha aliança no tempo da nova. O que nós precisamos é buscar no Senhor uma lente de nova aliança, para que eu entenda, primeiro, o que é para mim. Então, necessariamente, eu preciso fazer 3 perguntas quando eu estou lendo a Bíblia. Eu preciso perguntar, é para mim? Para quem Deus está falando? Uma outra pergunta, quem está falando? Porque muitas vezes não é Deus. E existe uma terceira pergunta, pastor, a palavra de Deus não é Deus? Não, tem momentos que não é Deus. Por exemplo, o texto mostra para nós momentos que Jó e seus amigos ficaram discutindo, quase o livro de Jó todos, está na palavra de Deus, quase o livro de Jó todo, está na palavra de Deus, mas quem está falando são os amigos de Jó, é o próprio Jó. Muitas vezes o fariseu falava, muitas vezes Paulo falava, eu falo de mim mesmo. Então eu preciso saber, primeiro, quem está falando. Segundo, eu preciso saber, está falando para quem. E terceiro, o mais importante, está falando na velha ou na nova aliança, isto é, quando está falando. Então é necessário que eu faça essas 3 perguntas. Toda vez que você for ler a Bíblia, eu quero te dar essa direção. Faça essas perguntas quando você estiver lendo. Isso vai facilitar a sua interpretação e, consequentemente, a sua aplicação. Você precisa saber se está falando para você, quem está falando e se é no tempo da velha aliança ou se é no tempo da nova aliança. Então, nós vamos entender aqui algumas diferenças que, com certeza, muitas coisas talvez venham até te impactar, mas com certeza serão revelações profundas que eu quero que o Espírito Santo, em nome de Jesus, venha de fato trazer ao seu coração. E é claro, a gente precisa começar com esse conteúdo de velha e nova aliança. A nova aliança, é claro que ela é diferente da velha aliança, mas para que você compreenda a nova aliança, para que a nova aliança entre de fato na sua vida, você precisa estar com o teu coração aberto, seu coração pronto para receber esse conteúdo de nova aliança. Quando Jesus ele disse, não se coloca vinho novo em odre velho, e nem se coloca remendo novo em vestido velho, ele está falando exatamente da nova aliança. Ele está dizendo que não tem como você ter a revelação, o conteúdo da nova aliança se você ainda tem um coração velho. Então você precisa se libertar desse coração velho. Você precisa ter o seu coração aberto e dizer, Senhor, eu quero sim todas essas revelações. Eu não vou aqui contar meu testemunho, mas foi muito forte. Há 4 anos atrás, nós estamos fazendo essa gravação hoje, dia 5 de abril de 2021. Mas há 4 anos atrás, Deus me deu a revelação da nova aliança. Aliás, Ele começou a trazer as revelações para mim, mas porque eu quis essas revelações. Eu tive um tempo com Deus muito poderoso. Eu falei com Deus que eu queria mudança na minha vida. Eu queria algo novo na minha vida. Foi quando tudo começou, naquele mesmo dia, quando eu estava ali orando, algo estava acontecendo. Eu não vou compartilhar nesse momento, porque senão nós podemos perder o foco aqui. Mas foi muito poderoso. E quando o seu coração estiver aberto para receber as revelações da nova aliança, você pode ter certeza que muitas áreas em trevas que pode ter na sua vida, não que você está em trevas, mas áreas em trevas, Deus vai trazer luz. Se há alguma área oculta na sua vida, em nome de Jesus você vai receber revelações. Revelações profundas desse tema tão maravilhoso, tão libertador, chamado Nova Aliança. Pastor, Nova Aliança é uma doutrina, é um costume. O que é Nova Aliança? Nova Aliança, eu vou traduzir em uma palavra para você. Nova Aliança é Cristo. Nova Aliança é Cristo. Vou pôr mais uma palavra. Nova Aliança é tudo Cristo. É tudo Cristo, nada mais nessa terra, quando você quer relacionar com o Pai, senão através de Cristo. Por isso que Jesus ele disse assim, quando ainda estava nessa terra,
a gente lê esse texto só a título de salvação. Não, mas esse texto é a título de tudo. E ele diz assim, eu sou o caminho, João 14,6. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o único caminho. Ele é o único caminho de tudo. De tudo. Nada hoje, no tempo da nova aliança, é sem Cristo. Tudo passa por Cristo. Eu acabei descobrindo nesse tempo, estudando Nova Aliança, que existe algo mais poderoso do que crer em Deus. Se você analisar bem, o mundo crê em Deus. Claro que nós temos um grupo de ateus, né, na Terra, mas a sua quase totalidade da população crê em Deus, seja até mesmo outro Deus, mas o mundo crê em Deus. A igreja crê em Deus, os crentes creem em Deus, o evangélico crê em Deus. Então, crer em Deus não é tão difícil assim. Mas por que muitas vezes o mundo está como está? Por que nós analisamos a igreja, os cristãos, e muitos destes não têm uma vida mais que vencedora, uma vida poderosa, mas creem em Deus? Por que muitas vezes tem muitas pessoas dentro da igreja que vivem uma vida, perdão pela palavra, mas uma vida miserável? Por quê? Por que muitas pessoas estão na igreja e não vivem uma vida, vamos dizer assim, a palavra muito comum no meio dos crentes, uma vida abençoada? Por quê? Você que me assiste, por quê? Eu te pergunto, por que muitas pessoas vivem dentro da igreja uma vida até mesmo pior do que uma vida daquele que não é crente? Eu vou te dizer por quê, porque ele crê em Deus. Porque ele crê em Deus. E a essência do cristianismo, preste atenção, não é crer em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, há algo mais poderoso do que crer em Deus. Talvez você vai se assustar quando eu falar isso, ou já até está se assustando, mas você vai compreender pelo Espírito. Há algo mais poderoso do que crer em Deus. O mundo crê em Deus e vai de mal a pior. A igreja evangélica crê em Deus e tem muita gente na igreja, infelizmente, que não vive uma vida abençoada, que não come o melhor dessa terra. E não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de uma qualidade de vida. Por que tem muita gente que crê em Deus e não vive a vida que gostaria de viver? Eu vou te dizer por quê. Por que tem muita gente dentro da igreja e vive uma vida de escravo? Pessoas dentro da igreja vivem uma vida, perdão, eu vou te dizer de novo, uma vida miserável. Eu te respondo por quê? Porque crê em Deus. Ah, mas está errado crer em Deus? Claro que não. Mas há algo superior a crer em Deus. E que você receba no seu espírito, deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Deixe o Espírito Santo ir além da sua alma para que você entenda. O que é mais poderoso, pastor, do que crer em Deus? É crer na obra consumada da cruz. Se você crer na obra consumada da cruz, você está crendo mais do que crer em Deus. Por quê? Eu te digo por quê. Porque Deus, Ele não faz nada se não for pela obra consumada da cruz. Deus, Ele não faz absolutamente nada se não passar pelo caminho. Só há um caminho. E não apenas para a salvação, como nós pregamos, como é pregado para um não crente. Não, só há um caminho para tudo. Só há um caminho para que você seja abençoado. Só há um caminho para que você receba cura. Só há um caminho para que você seja próspero. Só há um caminho para a sua casa, para a sua família. Só há um caminho para a paz no teu coração. Só há um caminho para a alegria. E é claro, só há um caminho para a salvação. Só há um caminho para a eternidade. E esse caminho se chama cruz. Esse caminho se chama obra consumada da cruz, que a gente traduz Cristo. E nova aliança, você terá esse entendimento claro, que já está tudo consumado, que está tudo pago, que você não é mais alguém que depois que você está em Cristo, debaixo de qualquer tipo de maldição, porque a partir do momento que você creu e recebeu Jesus, João 1,12 diz que você se tornou filho. Tem muita gente que fica falando de um Deus que amaldiçoa, um Deus que pesa a mão, um Deus que traz juízo, um Deus de provação. Tudo isso aconteceu na velha aliança.
Mas tudo que você imagina de maldição, de juízo, de condenação, de culpa, tudo que você imaginar que não presta por causa do nosso pecado, Cristo, quando Ele leva no madeiro o nosso pecado, Ele levou tudo isso. E entenda, no tempo da graça, o nosso Deus, Ele não é juiz. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Não. Deus, Ele é amor, 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 amor no tempo da graça. No tempo da graça não tem juízo, porque o juízo foi todo sobre Cristo lá na cruz do Calvário. Mas quando você não entende a nova aliança, quando você lê a Bíblia no contexto da velha aliança, você vai ver um Deus de juízo. E você pensa que Ele se aplica nos dias atuais, porque você não faz a pergunta para quando foi falado. E aí você aplica o que foi falado lá no quando da velha, você quer aplicar na nova aliança. E aí pronto, você começa a viver uma vida, me perdoe, desgraçada. Porque uma vida desgraçada é uma vida que falta graça. E nós estamos no tempo da graça. Tudo hoje é por causa da graça. A salvação é por causa da graça. Somos abençoados por causa da graça. Somos curados por causa da graça. Temos paz no coração por causa da graça. Tudo é por causa da graça. E o que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Eu não mereço. Você não merece. Mas Cristo resolveu morrer naquela cruz e pagar por nós. Outra coisa que eu gosto de deixar muito claro, quando nós estudamos Nova e Velha Aliança, por que eu não posso ler o Novo Testamento e crer que está falando de Nova Aliança? É bom que fique bem entendido, mesmo os ensinamentos do próprio Jesus. Quando você lê os 4 evangelhos, quem ensinou nos 4 evangelhos? Jesus. Pastor, mas foi Jesus que ensinou. Então tudo que Jesus ensinou eu aplico na minha vida? Não aplico. Por que eu não aplico tudo? Eu aplico quase tudo, mas eu não aplico tudo. Por que eu não aplico? Porque Jesus, Ele não andou, entenda isso. Jesus, Ele não andou na nova aliança. Jesus, quando Ele veio à terra, quando o Verbo se fez carne, João 1:1, Ele andou na velha aliança. Então Ele tinha a responsabilidade, a missão de cumprir a velha aliança. Ele cumpriu o tempo da lei, então por isso Ele ensinava no tempo da lei. Só que hoje nós estamos no tempo da graça. Quando é então que começa a nova aliança? No nascimento de Jesus? Não, na morte de Cristo. Quando Jesus sobe a cruz e se torna o nosso Cristo, é derramado um sangue. E este sangue é o sangue da nova aliança. Então a nova aliança não começa no nascimento, a nova aliança começa na morte de Cristo, na ressurreição, na cruz. Então a cruz dá início à nova aliança. Então nem todos os ensinamentos de Jesus nós aplicamos no tempo da nova aliança. Jesus, quando Ele ainda estava na terra, nós não éramos filhos, ou melhor, aqueles que viviam e mesmo que criam nele não eram filhos. Eles ainda eram amigos, eles eram servos, muitos ainda eram apenas salvos. Mas quando Cristo morre naquela cruz por você e por mim, e é derramado um sangue, aí sim que Ele nos reconcilia. A obra da reconciliação é uma obra que eu apenas creio. Não sou eu quem me reconcilio. Eu apenas creio, eu me arrependo, creio. E aí então a obra da reconciliação é Cristo me reconciliando com o Pai. Porque a aliança foi feita entre o Pai e o Filho, por mim. Por que Deus não fez aliança comigo? Porque eu sou um quebrador de aliança. O homem é um quebrador de aliança, você é um quebrador de aliança. Todos nós quebramos alianças. Por isso que não mais foi feito uma obra, ou melhor, uma aliança entre Deus e o homem, como foram feitas as outras alianças. Eu não vou falar delas aqui por causa do nosso tempo. Mas a aliança, da nova aliança, foi feita entre o Pai e o Filho para que não seja quebrada. Então não é o que você faz. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. E Ele já fez. Tem muita gente que fala assim, tem 8.000 promessas na Bíblia, como é bom eu me apropriar dessas promessas, como é bom eu tomar posse dessas promessas. Sim, é muito bom eu e você tomar posse da promessa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a promessa ela é condicional.
Quando você olha a Bíblia, você percebe que as promessas são condicionalizadas. Isto é, se eu obedeço, ela se cumpre, se eu desobedeço, ela não se cumpre. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, olha o se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. E aí ele vai falando os seus sis, né? A condição. Aí ele fala, então assim eu perdoarei os seus pecados. Veja que é um texto de 2 Crônicas 7,14, é um texto de velha aliança. Deuteronômio 28, se atentamente obedeceres a voz, olha o se de novo, do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. Então Deus, quando Ele fazia as promessas, Ele condicionava a promessa à ação do homem, à obediência do homem. Então era sim o tempo da promessa. E hoje é muito melhor do que as promessas. Hoje nós vivemos um fato consumado. Hoje nós vivemos a obra consumada da cruz. E você não é mais abençoado porque você busca a bênção. Você não é mais abençoado porque você ora muito. Você não é mais abençoado porque você jejua muito. Você não é mais abençoado porque você é fiel aos cultos. Não, você é abençoado porque você crê numa obra que te abençoou. Você crê numa obra que foi feita. Você é da nova aliança. Você entende que Cristo pagou por você. Você entende que está consumado, que está pago, que você não precisa fazer mais nada, senão crer numa obra que foi feita. Isso se chama graça, meu irmão e minha irmã. Graça, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos na dispensação da graça, no período da graça. E graça é um favor que você não merece. Então você não é abençoado porque você é bom, você é abençoado porque Ele é bom. Você não é abençoado porque você faz alguma coisa para ser abençoado, mas você é abençoado porque Ele fez para sermos abençoados. E não há mais o lado da maldição, só o lado da bênção, porque Cristo morreu. E tudo que era de mal para nós, Ele levou na cruz. Levou pecado, morte, culpa, condenação. Levou tudo na cruz, maldição, está tudo na cruz. E só nos sobrou ser abençoado. Prova disso que Efésios capítulo 1, versículo 3, diz para você e para mim assim, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que olha agora, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Olha agora, em Cristo. Tudo é por causa de Cristo, tudo vem de Cristo, tudo Cristo já fez. Eu só preciso crer. Eu sei que você aprendeu, a maioria aprendeu muito sobre pagar preço, não é? Eu tenho que pagar preço. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora, não é assim? Tem até um hino assim. Eu gosto de ir ao monte porque lá eu pago o preço. Eu oro de madrugada porque se eu orar de madrugada, a fila é mais curta. Olha só, irmãos, isso é tudo coisa de velha aliança, porque você está querendo pagar preço que já foi pago. Cristo já pagou. O tempo que nós vivemos é o tempo da nova aliança, já está tudo pago, está tudo consumado. João 19:30. Cristo naquela cruz, Ele consumou, Ele nos abençoou. Então não é mais o que eu faço, é o quanto eu creio numa obra que foi feita. Eu sou filho de Deus porque eu criei nesse Cristo. Eu me entreguei a esse Cristo, eu recebi como meu Salvador. Ele entrou na minha vida, então hoje eu já sou abençoado. A cruz, meu irmão, não é só a cruz que te salva. A cruz, ela não apenas te salva. A cruz, ela te salva, ela perdoa o seu pecado, ela te restaura, ela te transforma, ela te liberta, ela te cura, ela te prospera. A cruz, ela é completa. A cruz, ela te abençoa em todas as áreas da sua vida. E não é o que você faz, pelo contrário, quanto mais você faz, muitas vezes fica pior. Porque você passa a crer que é porque você fez. Por que aquele jovem rico não foi justificado? Porque ele batia no peito dizendo o que ele fazia. E Jesus deu uma lição para ele, então você é bom mesmo, então vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E ele voltou triste. Jesus aumentou o peso da lei para dizer, ninguém mais vai viver a obra que eles fazem para ter reconciliação com o Pai.
A obra é minha agora, eu não quero que ninguém faça a obra. Eu não quero que ninguém se sacrifique, porque o Cordeiro vai sacrificar. E aí então a gente vê aquele jovem voltando triste, por quê? Porque ele pensava que era o que ele fazia. E nos dias atuais nós vemos tantas pessoas assim. A gente analisa, por exemplo, a questão do filho pródigo, ele vai embora, mas pelo menos ele entendia mais sobre a paternidade do que o outro filho. Porque ele falou assim, me dá o que é meu, eu quero o que é meu. Ele sabia que ele tinha posse do que era do pai. O filho pródigo, ele errou no comportamento, mas ele não tinha crise de identidade. Se você analisar bem, o irmão do filho pródigo tinha mais crise de identidade do que o filho pródigo. É muito interessante você observar isso. Quando ele se comporta, quando ele começa a questionar o pai, ele questiona o pai como um senhor, como um patrão, e ele como um trabalhador. E quantos hoje na igreja se comportam assim? Reconhecendo Deus muito mais como um senhor. Não que ele não seja o nosso senhor, como um patrão, e ele como um servo, como um empregado. Eu não sou servo de Deus, eu sou um filho que serve. Nada é mais importante na minha vida do que eu entender que eu sou filho. Então nós não podemos ter essa síndrome do filho mais velho, do irmão do filho pródigo. E é claro também não ter a síndrome do filho pródigo, de saber porque tudo é nosso, eu viver uma vida desregrada. E graça é exatamente isso, é eu viver por essa graça de tal forma, onde eu me torno santo por causa dessa graça. Eu me torno obediente por causa dessa graça. Eu me torno servo por causa dessa graça. Então tudo que eu faço é por causa dessa maravilhosa graça. E é isso que Deus quer que eu e você entendamos, que nada mais é por obras da lei. É tudo pela graça, é tudo por causa da obra consumada da cruz. Então não é o preço que você paga que faz você mais abençoado. Não é o quanto você jejua, não é o quanto você ora. Não que nós não fazemos isso. Mas não é nada disso que te faz abençoado. O que te faz abençoado é a cruz. O que te faz abençoado é quando você crê numa obra que foi feita e que já te abençoou. Nós já somos abençoados. Eu já sou abençoado, você já é abençoado. Você quer ver uma coisa? Tem muitos crentes que entendem a oração, e eu vou dizer isso aqui, irmãos, quase a totalidade deles. Quase a totalidade. Triste dizer isso, mas toda vez que a gente fala para eles, ore, o que ele pensa? Peça. Ele já traduz oração como pedir. Não, eu vou pedir para Deus, eu vou orar, então ore por essa causa. Então ele entende que ele vai pedir para Deus. Querido, você é filho. E como filho, tudo que o pai tem, já é seu. Em Lucas capítulo 11 tem uma parábola que Jesus conta, que eu acho muito interessante, e até já preguei uma mensagem sobre isso, que nós não somos amigos que batem na porta, nós somos filhos que deitamos na cama do pai. Então o nosso lugar é no lugar de intimidade, a cama do pai é o lugar mais íntimo da casa. Então nós estamos em intimidade com o pai. Na nova aliança, querido, não é o que você faz, não é o seu esforço, não é o quanto você merece, não é o quanto de crédito você tem, não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você pede, não é o quanto você chora, não é o quanto você convence Deus, não é nada disso. É o quanto você crê. Você crê numa obra que já foi feita ao seu favor e ao meu favor, em 4 lugares da Bíblia. Talvez é o único texto que nós encontramos em 4 lugares. 4 lugares a Bíblia diz para você e para mim, o meu justo viverá da fé. Abacuque, Gálatas, Romanos e Hebreus. O meu justo viverá da fé. Por que o meu justo? Porque você não é justo por si só. Você é justificado por Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Pastor, de novo, o que é a nova aliança? É Cristo puro. Não é uma doutrina. É entender o que significa a obra consumada da cruz. Muito mais do que crer em Deus. Creia na obra consumada da cruz. Porque Deus não fará nada nessa terra se não for por causa da obra consumada da cruz. O único acesso que Deus tem aos homens, o único acesso que Deus tem na vida dos homens é através de Cristo,
é através da obra consumada da cruz. Aleluia. Então eu falei um pouquinho aqui sobre nova e velha aliança. Claro que no decorrer da nossa série, você vai encontrar muitos outros conteúdos de nova e velha aliança. Mas eu queria falar mais um pouquinho então, continuando esse tema, mais um pouco sobre graça. Mas agora eu queria te mostrar a diferença entre lei e graça. Eu sei que muitos já sabem dessa diferença. Nós começamos aí falando um pouco da diferença da velha e da nova aliança, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre essa diferença entre a lei e a graça. Vamos lá? O que é a lei? A lei ela foi escrita no tempo da velha aliança. Pastor, eu vivo hoje da lei? Eu vivo na lei? Não, você não vive na lei. Não estamos na dispensação da lei. Nós não estamos no tempo da lei. Nós não estamos no quando da lei. Lembra da pergunta, quando que eu preciso fazer quando eu estou lendo a Bíblia? Não é hoje o tempo da lei. Para nós cristãos, não vale mais a lei. Mas a lei é boa, pastor? Sim, claro que a lei é boa. Porque se hoje nós somos filhos de Deus, se hoje nós somos salvos, se hoje nós conhecemos Cristo, é por causa da lei. Então a lei ela é boa. Então como se aplica a lei? Vamos entender isso aqui. A lei ela se aplica na vida daquele que ainda não tem Cristo. As pessoas quando elas estão perdidas, como elas sabem que elas estão perdidas? Por causa da lei. Eu não vou me aprofundar aqui nos tipos de lei por causa do nosso tempo. Mas é por causa da lei que a pessoa sabe que ela está errada, que ela precisa se arrepender. Por exemplo, você pega o carro e vai parar o seu carro em um local que é proibido. Mas por que você sabe que é proibido? Porque tem lei, porque ali tem uma placa de proibido estacionar. Então aquela lei está mostrando para você que é proibido estacionar. Mas se não houvesse a placa naquele lugar, você poderia estacionar, porque não tem lei. Então a lei é para que o homem saiba que ele é um pecador. Por isso que a própria palavra diz que se não tem lei, não tem pecado. Então a lei aponta ao pecado, a lei mostra o nosso pecado. Eu estou falando nosso da natureza humana, eu estou falando do perdido. A lei então ela não se aplica à vida de um crente. A lei não se aplica à vida de um cristão. Eu vou dizer por que daqui a pouco. A lei ela se aplica à vida daquele que está perdido, porque a lei mostra o caminho. Lembra de Moisés e Josué? Lembra de Moisés e Josué? Moisés, ele arranca, foi um termo muito forte. Ele pega o povo que está no Egito, por uma orientação de Deus, e começa a conduzir esse povo à terra prometida. Moisés tipifica a lei. Ali no Monte Sinai, Moisés recebe a lei. Ele leva a lei, não apenas a lei dos 10 mandamentos, mas toda a lei foi dada a Moisés e foi entregue ao povo no deserto. Mas Moisés, que é o tipo da lei, não conseguiu entrar com ninguém na terra prometida. Isto é, a lei não nos leva para o céu, a lei não tem o poder de nos salvar. Moisés tipificava a lei, nem ele, nem os próprios filhos de Israel que saíram do Egito pisaram na terra prometida, porque a lei não tem o poder de salvar. E Moisés, aconteceu dessa forma com Moisés, tipificando a obra da cruz. Moisés, o que ele teve que fazer? Ele teve que pegar aquele povo e entregar aquele povo para quem? Para Josué. Josué tipifica quem? Jesus. O nome Josué significa Jesus. Então a lei, o que ela faz? Ela entrega o ser humano para Jesus. E Jesus então leva o homem ao céu. Moisés não entrou com o povo na terra prometida, mas Josué entrou. Então a lei leva até Jesus. E Jesus leva ao céu. A lei mostra o homem, primeiro, que ele está perdido. Segundo, mostra o homem que ele, como perdido, sozinho, ele não consegue se salvar. Porque a lei é pesada, a lei é dura, a lei é severa, a lei é impossível o homem conseguir vivê-la. Então a pessoa entende primeiro que ele está errado, que ele é um pecador, porque a lei é que aponta para ele o pecado. Segundo, que ele não tem o poder, ele não tem suficiência para não pecar, para ser santo sozinho. Terceiro, a lei aponta para ele Cristo. A lei aponta para ele
quem é a solução para fazer com que ele consiga cumprir a lei, porém agora a lei do amor. Vamos lá, você que tem a sua Bíblia, siga comigo. Gálatas, capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz para você e para mim. Paulo dizendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 23, diz assim, olha, mas antes que a fé viesse, que fé? Fé em Cristo. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados. Ele está falando da velha natureza dele, ele está falando como ímpio, como perdido, como perseguidor de crente. Ele está dizendo também aos Gálatas, ele está dizendo, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, isto é, no tempo da lei. Ou melhor, mesmo no tempo da graça, porém perdido por causa do pecado, e a lei é quem apontava que nós éramos pecadores. Vamos lá. Encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Versículo 24, capítulo 3 de Gálatas, diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio. Tem tradução que está assim, a lei nos serviu de guia. Olha só, de guia. Vamos com essa tradução que fica melhor. Para nos conduzir a Cristo. Então a lei tem a função de, primeiro, mostrar o meu pecado, segundo, me conduzir. Lembra de Moisés conduzindo a Jesus? Perdão, a Josué? Então, a lei me conduziu a Cristo, o texto está dizendo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, você não é justificado pelas obras da lei, mas você é justificado pelas obras da cruz, pela obra da cruz, pela obra de Cristo. Aí o texto continua dizendo, e diz assim, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo desse aio, debaixo desse guia, debaixo dessa lei. Então a lei encerrou para os cristãos? Encerrou. Hoje eu não mais vivo debaixo de uma lei, no jugo de uma lei. Eu vivo com Cristo em mim, na pessoa do Espírito Santo, que me traz uma consciência de uma fé em Cristo. E que essa fé me leva, de certa forma, a cumprir a lei. Porém, agora a lei do amor. Porque quando eu cumpro a lei do amor, essa lei do amor, a Bíblia diz para você e para mim, que todo aquele que cumpre a lei do amor, cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei. Jesus, ele disse isso. Bom, mais um outro texto para nós. Romanos capítulo 10, 4, diz assim, olha, o fim da lei, olha isso aqui, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a sua justiça e a minha justiça é porque você creu. E quando você creu, encerrou a lei, porque Cristo é o fim da lei. Então, qual é a diferença entre graça e lei? A lei me aponta que eu sou um pecador. A graça me aponta que eu sou justo. A lei me condena, a graça me justifica. A lei me amaldiçoa, a graça me abençoa. A lei me condena, acho que já falei, né? A graça me absolve. Entende? Então a graça, ela é contrária à lei. A lei é pesada, a graça é leve. A graça é o meu sustentáculo. A graça é a minha proteção quando eu peco. Quando eu peco, a lei tenta vir e fala, você pecou. Aí a graça vem e fala assim, mas Cristo pagou. Não que nós vamos viver para pecar, nós vivemos para ser santos, mas pecamos. E quando pecamos, a graça nos absolve, nos perdoa. Para que você compreenda melhor sobre isso. Eu não sei se você já foi ao circo, eu já fui ao circo algumas vezes, gosto muito de circo. E quando tem a segunda parte do circo, eles montam toda a estrutura do trapézio, né? E ali eles colocam uma rede, e os trapezistas sobem e começam a fazer o seu espetáculo, não é? E vai, e volta, aquela coisa toda, e troca de mão, e vira, um pega o outro, aquela cena toda que nós já pudemos ver quando assistimos um espetáculo de trapézio, né? Aqueles homens que sobem ali, até mesmo as mulheres, elas não sobem para caírem, elas não sobem para prestar um mau espetáculo, elas sobem para não caírem, mas de qualquer forma é colocada ali debaixo uma rede. Para que é colocada aquela rede? Porque se eles caírem, a rede os protege
e os livra da morte. Então vamos lá para a gente entender. A lei está lá em cima, é o trapézio. Eu preciso prestar o meu melhor espetáculo. Mas vamos imaginar que ainda assim eu caia. Na lei, você morreria. O homem que peca na lei morre. A mulher que era adúltera na lei era apedrejada. Ali o contexto de Jesus foi outro, porque tinha outras regras, tinha que trazer o homem também. Jesus não poderia julgar porque ele não era juiz. E ali ele falou, atire a primeira pedra, ele saiu pela tangente. Mas a lei dizia que era digno de morte um adúltero. Então aquele que cai do trapézio no tempo da graça, quando tem a rede o protege. Então a graça é a nossa proteção quando pecamos. Por que ela é a nossa proteção, pastor? Porque olha só a obra consumada da cruz, porque Cristo morreu. Então ninguém sobe naquele trapézio de um circo para cair, mas se cair tem a rede de sustentação, tem a graça. Nós como cristãos, nós não saímos para pecar todo dia, mas infelizmente nós pecamos, e quando nós pecamos, a graça, a lei não nos mata mais, porque agora nós estamos debaixo da graça.